13 de março de 2018, na comissão de presidente, autor, dou por abertos os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar sonegação no Estado do Rio de Janeiro. E já contando com a presença dos deputados Luiz Paulo Corrêa da Rocha, deputado Dr. Julianelli, deputado Janimene e deputado Milton Rangel. Então, os trabalhos estão abertos com o objetivo de eleger o presidente, o vice-presidente e o relator. Dizer que, quando publica a estrutura, já tem sido hábito, cultura, quando publica, o segundo da relação já implicitamente está indicado como vice-presidente. Não é uma coisa obrigatória, mas está o deputado Coronel Jairo. Embora não esteja presente, não sei se há alguma outra indicação ou se há qualquer objeção ao nome do Coronel Jairo. Respeita esses costumes. Para ser vice-presidente, salvo a referência que eu faço, é uma reverência hierárquica, porque eu sou major da Polícia Militar e o deputado Coronel Jairo já ostenta o nome de coronel. Então nós teremos aqui uma espécie de subversão da hierarquia. Então não sei se há algum impedimento. Segundo problema que eu quero já, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha indicou o deputado Osório para ser membro efetivo desta comissão parlamentar de inquérito. Publicado no DO de 15 de fevereiro de 2018. No momento de estruturar, e indicou o nome dele para ser suplente da comissão. No momento de organizar o ato, o presidente da casa colocou o deputado Luiz Paulo como titular. Mas já as tratativas já foram feitas, lamentavelmente, mas vamos contar com o deputado Osório, o deputado Luiz Paulo vai deixar a comissão, está hoje aqui presente somente para prestigiar a instalação da comissão, mas ao mesmo tempo já prestar esse esclarecimento. Por outro lado, e eu não sei se existe alguma objeção ao deputado Coronel Jairo ser o vice-presidente. Da minha parte, não. Deputado doutor Julianelli, deputado Luiz Paulo, que ainda é secretário, né? Secretário. Depois tem o relator. Como eu ainda sou titular, pelo menos só no dia de hoje, eu gostaria de entregar à mesa a publicação do DO e o ofício que eu fiz devidamente protocolado, mostrando que a ordem foi essa. E, ao mesmo tempo, dizer que eu já falei com o presidente da Casa que se propõe fazer a correção. E, segundo a questão de ordem, deputado Paulo Ramos, que me parece pertinente, eu concordo com Vossa Excelência, e eu tenho usado muito essa sua argumentação, inclusive nos debates lá do plenário, que tem que ser a ordem da publicação, até para a presença dos suplentes, a ordem da publicação, mas o Coronel Jairo não está. É preciso ouvir do Coronel Jairo o que ele quer. Então, eu queria fazer uma outra sugestão a Vossa Excelência. O senhor instala, delibera com a maioria que tem aqui o que o senhor desejar, e na próxima reunião escolhe o vice-presidente, se o deputado Coronel já disser que quer, será o vice, e o relator. Essa é a questão de ordem que eu faço. Deixa eu agradecer, mas fazendo... Hoje é a sessão de instalação e é destinada exatamente a eleger o vice-presidente e o relator. O que nós podemos fazer, obviamente, é fazer a instalação, eleger o vice-presidente. E há de referir na próxima, se houver alguma. E a mesma coisa em relação ao relator. Normalmente as coisas já vêm, vamos dizer, adredemente combinadas. Não foi o caso desta CPI. Nós poderíamos fazer a instalação também, e eu não sei, eu sempre falo assim, algum dos membros efetivos, o deputado Osório, que vai ser efetivo, mas não é hoje,
manifestou que está à disposição da comissão para ser o relator. Mas se tiver algum outro membro que se disponha, a gente faz uma avaliação aqui. Porque o deputado Jânio Mendes está aqui, é do meu partido. Eu agora sou do PDT. Diz assim, um presidente e um relator do mesmo partido. Era a minha sugestão, era o deputado Jânio Mendes. Então, Mas aí será isso que aí já era um óbice. teria alguma... Não há nenhum impedimento. Mas teria objeção de ser o deputado? Alguém faria objeção de ser o deputado Jânio Mendes? Eu não, essa é a minha indicação. Deputado Luiz Paulo. Olha só, eu também não faço objeção, porque o deputado Jânio Mendes Martins é uma pessoa que merece o nosso aval. Entretanto, eu não sei se a bancada do PMDB não vai colocar obstáculos nem não pela figura do deputado Jânio Mendes, mas por ser dois integrantes do mesmo partido nos dois cargos principais de uma CPI, presidência e relatoria. Eu não sei. Então, nós podemos Mas, manter... da minha parte, nenhum óbice. Eu deixo o meu nome à disposição para contribuir, porém sugiro que essa consulta seja ampliada para que não tenhamos constrangimento. Nós vamos fazer, então, assim, como é tudo na base do acordo, nós concluímos os trabalhos hoje da CPI com essas duas indicações, mas ainda, para durante a semana, acordar. Se amanhã houver qualquer objeção, nós próprios, com a aquiescência do deputado Coronel Jairo e do deputado Jânio Mendes, faremos uma outra composição. Eu não acredito que, em relação à vice-presidência, tenha qualquer... A discussão pode se dar depois em torno da relatoria. Então, nós manteríamos, só para efeito de continuidade dos trabalhos, as duas indicações. Quais são as duas? Deputado Coronel Jairo, vice-presidente, deputado Jânio Mendes, relator. Mas, se porventura houver objeção, nós estamos em condições de conversar, porque é preciso dizer que esta CPI vai ter que cumprir um papel que eu considero muito relevante. Não tanto em relação ao passado, mas talvez muito mais em relação ao futuro. Porque o Estado está numa situação muito difícil e eu ia depois deixar como sugestão, como primeiro encontro da CPI, nós ouvirmos alguns ex-secretários de Fazenda, pela experiência que cada um acumulou em relação ao tema, para que eles possam jogar algumas luzes, né? Para que nós possamos encontrar os caminhos necessários aos trabalhos com essa CPI. Então, eu já conversei com o secretário de Fazenda, o Sassi, e estou conversando com o vereador César Maia, que foram secretários de Fazenda, não estão tão, vamos dizer, tão envolvidos, né, diretamente nessa confusão atual de atritos partidários, atritos, etc., gerais, e eles poderiam fazer aqui uma exposição tratando da questão da sonegação. Então, se estiverem também de acordo, nós poderíamos já ver o dia, não marcaríamos o dia agora, porque eu faria os contatos e nós convidaríamos os dois para fazer uma palestra sobre esse tema sonegação. Quer dizer, o Sassi, quando foi secretário de Fazenda, ele criou aquela inspetoria de grande porte, que era um mecanismo diferente de fiscalização. E a teoria dele na época, o deputado Luiz Paulo acompanhou muito de perto, ele reuniu os grupos maiores de contribuintes. E ele percebeu, foi divulgado na época, não sei agora se os percentuais a que vou me referir são corretos, mas ele concluiu que 10, 12, 13 setores eram responsáveis por 85% da arrecadação. Os milhares de outros setores, 15%. Então, ele estruturou mecanismos de fiscalização voltados, primeiro, para os maiores contribuintes.
depois estruturou para os demais. Então, mas pelo menos nós conhecermos aqui vários mecanismos. E o vereador hoje, César Maia, também como secretário de Fazenda, ele, aliás, e deputado Luiz Paulo, à época, também era do PDT, né? O vereador César Maia alcançou notoriedade a partir, era um militante, tinha uma trajetória de luta, né? Já Criou no reconhecida, ZEF, não é? E ele, na verdade, se projetou mais na opinião pública a partir da Secretaria de Fazenda no primeiro governo Brizano. Então, mas tem se demonstrado conhecedor também do tema. Pois não, deputado Luiz Paulo? Deputado Paulo Ramos, eu acho que as suas duas sugestões são da melhor qualidade. E queria lembrar para o deputado Milton, que na época não era do métier, que a inspetoria de grande porte explodiu quando sentou nela o senhor Silveirinha e se descobriu aquela famosa conta na Suíça de 30 milhões de dólares. Silverdinha, né? Bom, mas eu queria deixar também como sugestão, já que a minha participação é tênue. CPI da qual participamos. Participamos juntos. Mas queria deixar como sugestão para Vossa Excelência 3 outros nomes que poderiam dar uma grande contribuição pelas suas experiências. Primeiro, o ex-secretário Vilela. Por quê? Porque, além de ter sido secretário de Fazenda no Rio, o foi em São Paulo. Então, acumulou uma experiência brutal. O segundo nome, eu não sei se é do seu partido, mas imagino que seja, é do ex-secretário Fernando Lopes, Também poderíamos que fazer. teve uma experiência enorme. E a terceira sugestão foi de um ex-secretário que começou no governo Cabral e depois se tornou ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Queria deixar essas 3 sugestões para análise posterior. Não. Aprovadas. O que nós podemos, inclusive, fazer, considerando todos esses nomes, é fazer contato e ver se conseguimos trazer, se não num dia só, pelo menos trazer 4, 2 a 2, e teríamos a oportunidade de alcançar. E mesmo vários... não sendo membro, quero ser comunicado, porque estarei aqui para assistir. Eu vou tomar. Então, estamos de acordo com essa situação? Assim, as situações pendentes, mas concretizadas aqui, para concluir a instalação. Se houver qualquer discussão futura e rápida em relação ao vice-presidente e ao relator, nós próprios, consensualmente, faremos as Está me informando modificações. a nossa secretária que, como eu indiquei o Osório para titular e eu mesmo para suplente, e que ainda há vaga para suplente, eu entro como suplente. Claro, vamos incluir. Tendo Claro, a ótimo. vaga ainda. Sempre suplente. Vamos embora, claro. Assim o Milton não se livra de mim. Não, tudo bem. Vamos embora. Tá? Já, Aliás, se eu soubesse que você estava aqui, eu tenho uma pauta com você hoje. na verdade, não colocaram 2 do PSDB como titulares, que ficaram com medo da pressão, né? Estão muito fortes. Suplente. Não, tudo bem. De qualquer maneira, então, estamos acordados. Perfeitamente. Vice-presidente, Coronel Jairo, Perfeitamente. relator, deputado Jânio Mendes. Vamos ter conversas a verificar se não há qualquer objeção em relação a essa composição. E vamos verificar os ex-secretários de Fazenda para 2 a 2. Nós temos aqui para a palestra. Deixa eu Muito fazer boa uma ideia. observação. Nós estamos com várias CPIs funcionando. E acaba tendo um certo congestionamento nas salas disponíveis. Mas segunda e sexta, as segundas e sextas-feiras são dias, terça, quarta e quinta, é que tem o congestionamento.
verificar se pelo menos para essas palestras, pelo menos, nós temos 2 dias, para ser uma segunda ou uma sexta, para a gente, pelo menos, dar início aos trabalhos da CPI sem qualquer embaraço. Eu sei que, especialmente, o deputado Jânio Mendes e o deputado Dr. Giulianelli têm são municípios mais distantes, então são aqueles que teriam mais dificuldades. Então, deputado, eu consulto. Eu vou me Presidente. posicionar contrário. Presidente, Escutar o primeiro Juliano. primeiro Hein? dizer que parabenizar Vossa Excelência Você me pela dispensa. Eu concordo com você. pela entrada no PDT ontem, né? Uma festa Ontem foi uma festa. bonita. Em relação a essa situação, presidente, eu pediria só que desse preferência à segunda-feira. Segunda. Ah, não, tá bom. A segunda-feira, para mim, fica muito mais fácil. Não, já fica sendo segunda-feira. Presidente, Já podemos... deixa eu me posicionar contrário. É sexta você? Não, segunda e sexta eu sou contra. Terça, quarta ou quinta. Não, só para essas É duas só para manter minha coerência com a CPI, outra CPI que eu estou participando. E segunda e sexta realmente é o dia, principalmente para as pessoas do interior e principalmente para aqueles que têm bases espalhadas pelo Rio de Janeiro, que é o meu caso. Eu não sou do interior, não sou de Cabo Frio, nem sou de Resende, né? Nem sou de Resende, mas eu tenho que ir a Campos constantemente, a Teresópolis constantemente. Os dias que eu tenho para ir... Teresópolis me peça permissão agora. Estive ontem lá, não consegui encontrar com o senhor ontem. Estive lá ontem até 11 horas da noite. Mas esses dias de segunda a sexta-feira são fundamentais para esse tipo de trabalho. Vocês me permitam só uma pequeníssima parte? A secretaria já tinha reservado toda terça-feira, 10 horas. A secretaria supera. nossa aqui é muito eficiente, porque da outra CPI não conseguiram reservar e ela estava antes. Olha que brilhante, Veja, brilhante a para secretaria daqui. verificar Porque qual- a outra CPI que eu participo, a briga foi muito grande em relação a essa questão de segunda e sexta-feira. Agora, eu queria dizer para o senhor também, já que está resolvido, o assunto está superado, graças a Não, Deus. tá ainda não, depois eu vou fazer uma Mas eu vou fazer uma colocação que eu fiz na outra CPI, que as pessoas esquecem que a gente tem o auditório Nelson Carneiro. É isso, que para esse tipo de palestra, por exemplo, que a gente está discutindo aqui, é ideal. claro. É muito melhor do que fazer aqui. Eu concordo. Que você tem plenamente. uma amplitude muito maior. Entendeu? Eu fiz essa colocação lá e estou fazendo aqui também. Para que não seja segunda e sexta, se utilize do Nelson Carneiro para essas palestras, principalmente, que com certeza vão atrair uma quantidade de pessoas maior e que essas salas aqui ficam muito apertadas para esse tipo de evento. Então vamos fazer uma coisa, eu vou pedir permissão para para fazer uma coisa meio termo. Se porventura houver a necessidade de ter pelo menos uma palestra numa segunda-feira, só pelo menos, não fica a regra. A regra é que porque vai depender da agenda do convidado também, né? Exatamente. Terça-feira, 10 horas. Lamentando muito, não sei quais foram as implicações para a outra CPI. CPI Ah, não, deixa eu lhe dizer. É que eu estou Não é a sua outra CPI. Não é a sua que eu estou falando. Eu estou falando da outra que eu participo. Não, mas foi isso. Que não é você que participa, que é a Deixa eu CPI. dizer, é que que é eu- a CPI da gestão dos transportes públicos do Rio de Janeiro. Entendeu? E que existiu essa mesma polêmica. Mas agora nós conseguimos já resolver isso, passando para quarta-feira, para reunião ordinária para quarta-feira. É que eu aqui, se eu dizer fazer isso, eu aqui estou presidindo com esta 3 CPIs. A da Varig, a da Petrobras, o desmonte da Petrobras, e agora da sonegação fiscal. Tanto a da Varig quanto a da Petrobras estão a caminho da finalização. Então, brevemente, eu estarei muito mais sossegado. Mas, como são CPIs mais antigas, elas já estavam
com os horários reservados. Tanto que nós temos feito acordos com as outras CPIs, dizendo, ó, pode marcar esse final essa semana, não vamos ter nada. Ou vamos transferir a nossa para 13 horas, porque é uma coisa que exige menos tempo. Então tem havido também uma conciliação. De qualquer maneira, pelo menos como exceção, se houver uma segunda-feira, no máximo 2, para incluir essas palestras, mas pelo menos uma, a gente conta aqui. Por quê? Porque aqui, a Adriana me alertava, todos nós queremos que os trabalhos da Assembleia Legislativa sejam divulgados. E a CPI funcionando, ou na sala 311, ou na sala 316, a TV Alerj, como está transmitindo hoje, transmite ao vivo. E lá no auditório Nelson Carneiro, não sei por quais razões técnicas, não há a transmissão ao vivo. De qualquer maneira, eu concordo que o auditório, mesmo que grave, apresente depois, é um ambiente muito mais próprio, até pela natureza da atividade. Porque aqui, quando tem alguém que vem fazer uma explanação, né, até veio aqui aquele Edson, né, Vismona, da Comissão de Segurança Pública, sobre contrabando, e foi uma palestra muito interessante. Pirataria, demonstrando, o doutor Edson Vismona, nós estamos com a questão da intervenção na segurança pública, ele dizendo que não há operações programadas pelo governo federal, mas rotineiras, nas fronteiras do Brasil, nas 3 tríplices fronteiras, não há uma rotina. Quer dizer, a intervenção aqui no Rio de Janeiro é uma intervenção que muitos acham necessária e importante, mas o governo federal, nas atribuições que tem com a Receita Federal, fiscais aduaneiros, com a Polícia Federal, que é responsável constitucionalmente pelo enfrentamento ao crime organizado, ao tráfico de entorpecentes, ao contrabando, a Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas, que não tem havido uma estruturação do governo federal para manter operações permanentes nessas rotas. Então, foi uma palestra bem relevante, que eu, inclusive, já estou solicitando na TV Alerj, que pegue só a parte da palestra, sem as intervenções eventuais de parlamentares, só para ter a palestra e distribuir aos deputados que queiram depois levar para assistir, para ter assim conhecimento é um instituto ético, é ética concorrencial. Então, uma palestra muito interessante, muito mesmo, considerando a realidade que vivemos aqui no país e no Rio de Janeiro. A falta de infraestrutura, as dificuldades que tem a Receita Federal, o pequeno número de fiscais aduaneiros, o efetivo da Polícia Federal pequeno para as passagens de fronteira, para os portos, aeroportos e passagens de fronteira oficiais. O efetivo também reduzido da Polícia Rodoviária Federal, que ele diz que as rotas, preferencialmente e inicialmente, são as estradas federais. Depois é que vem a capilaridade. De qualquer maneira, e aqui. Então ele ficou sentado fazendo a projeção, e difícil o pessoal sentar para assistir. Quem senta ali não vem aqui. E lá no auditório Nelson Carneiro é próprio. Pois não, deputado Jânio Mendes? Alguma manifestação? Sem manifestação, presidente, estamos à disposição para o trabalho. Eis que chega o deputado Coronel Jair. Deputado Coronel Jair, que foi nosso vice-presidente eleito da CPI, e eu falei que é a primeira vez que o major vai comandar um coronel. Então, para saber se Vossa Excelência se tem a sua aquiescência, né, para assumir a vice-presidência. Eu sei que assume também com poesia. E o deputado Coronel Jair também é um poeta. Vamos lá. Vossa Excelência é meu guru. Vossa Excelência determina e eu cumpro. Vossa Excelência é mais antigo. Antiguidade é posto, posto é galão, e galão não se dá a cabra safado.
Verdade. Deputado, já concluímos os nossos trabalhos. Vou lhe dar ciência depois, aproveitando também a presença e, como já estamos desde mais cedo, agradecer, dizer que Vossa Excelência é o vice-presidente. Queria pedir perdão, mas avisar que eu moro em Bangu. Avenida Brasil é uma festa. Não, mas está tudo tranquilo. Deu... Cada dia é uma surpresa, né? Então, em relação ao vice-presidente, a especulação inicial Já já não está existe superada, mais. porque ficou escolhido como relator o deputado Jânio Mendes. E surgiu uma indagação minha mesma, porque eu ontem ingressei no PDT. Se poderia haver, de um ou outro partido, uma resistência ao fato de o presidente e o relator serem do mesmo partido. Então, nós vamos fazer uma consulta. Se houver alguma outra indicação, nós resolveremos na próxima reunião. Tem duas indicações, né? Tem a indicação do Jânio, que foi que todos aqui acordaram, e tem a indicação do Osório, feito pelo PSDB, né? O Osório está indicado para substituir o deputado Luiz Paulo. Não, para relator. Mas que também acolhe... Eu queria deixar definido o meu voto no deputado Jânio Mendes. Que foi o meu também. Deputado Julianelli, Resolvido. resolvido? Então, o deputado Jânio Mendes, É o relator. relator. Então, presidente, o autor, aqui presidindo já, vice-presidente, deputado Coronel Jairo, relator, deputado Jânio Mendes. Agradecendo, está encerrada a nossa sessão de instalação. Obrigado.